está insanar, sentir em mim essa emoção, vencer, Senhor, eu te sentirei, vem junto a ti, Jesus, eterno lugar. Eu quisera estar com Cristo, de joelhos implorando de Deus conforto, a seu filho suportar. Com Cristo estar, com Cristo andar, sentir em mim essa emoção, vencer, Senhor, eu te sentirei, vem junto a ti, Jesus, eterno lugar. Eu quisera estar com Cristo, quando o céu subir a nuvem. Eu quisera subir com Ele, para sempre tê-lo junto a mim. Com Cristo estar, com Cristo andar, sentir em mim essa emoção, vencer, Senhor, eu te sentirei, vem junto a ti, Jesus, eterno lugar. Amém, amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, irmão Mário, pela sua disposição. Nesse momento nós vamos às orações e eu gostaria de agradecer muito a Deus, porque na sua infinita bondade, Ele tem falado conosco, Ele tem andado conosco, Ele tem ouvido as nossas orações e tem nos dado a beber, né, em todas as madrugadas da fonte da água da vida, que é Ele próprio, o Cristo Jesus. Nesse momento, Heloísa, podemos fazer as orações? Sim, Júnia. Eu vou fazer a primeira e você faz a segunda, pode ser? Sim. Você continua com a mensagem, certo? Ok. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com o nosso Deus, suplicando a continuidade da presença dele conosco. Paizinho querido, aqui estamos, Senhor, em mais um amanhecer. Ainda é escuro aqui, Senhor. Mas o Senhor tem provido recursos para que continuemos a enxergar. Nós sabemos, Senhor, que logo, logo tudo isso será retirado do nosso meio e nós viveremos com os recursos naturais que o Senhor nos deu. Mas enquanto podemos usufruir desses recursos, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço e bendigo o teu nome, suplicando pela companhia do teu Santo Espírito aqui em nosso meio, como tem sido em todas as manhãs. Como é bom, Senhor. Como é bom poder ajoelhar e agradecer ao Senhor por teus feitos em nosso viver. Eu sempre digo, sempre penso, eu sempre falo, Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo Deus. Porque às vezes somos egoístas e queremos as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, mas o Senhor é quem sabe o que é melhor.
Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida de cada um dos teus filhos que chegou aqui neste lugar, nesta manhã. Ainda que seja um lugar virtual, Pai. Mas entendemos que estamos unidos pela presença do teu Santo e Bom Espírito. Te louvo pela vida da tua serva, que apesar das dificuldades, se colocou em teus pés, se colocou à disposição do Senhor para ser a mensageira do Senhor nesta manhã. Se conosco, Pai. Continue a falar conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Continuando, Deus, na tua presença, nós estamos felizes, Senhor, porque o Senhor nos acordou essa manhã. E por isso estamos alegres. Pai querido, os homens fazem seus planos, mas é o Senhor que dá a palavra final. Muitas vezes não entendemos o seu movimentar, o seu andar, como que o Senhor conduz as coisas. Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é por isso que estamos aqui nesta manhã, porque o Senhor é quem nos trouxe. O Senhor acordou a cada irmão aqui, porque o Senhor quer falar ao coração de cada um deles. E neste momento nós convidamos o teu Santo Espírito para que ele seja o mensageiro dessa manhã, que ele use a minha boca, mas que a palavra seja tua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te pedimos a tua presença neste lugar. Amém. 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 Bom dia, Juninha. Bom dia, Elô, que alegria. Louvado seja o grande Deus. É muito bom acordar com essa alegria toda, né? É Minha muito amiga, bom. Olha, a boca é gente, sua, como você orou, mas a mensagem é do Senhor. Prossiga. Deus meus abençoe. queridos, obrigada, Juninha. Eu estou bem feliz mesmo, porque Deus aqui sabe de todas as coisas, né? E o pastor Jurandir, que estaria pregando aqui agora, né? Mas ele teve uma emergência aí pastoral, né? Ele teve que fazer uma viagem e ele não pôde estar aqui agora conosco, né? Nós vamos ver amanhã se vai ser possível. Ele está na Bahia, teve que fazer uma viagem para a Bahia, então estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Bom, gente, eu fiquei refletindo aqui agora de manhã. Nós tivemos uma mensagem sábado do pastor Benjamin, aonde ele estava pregando, né? No meio de uma videira. E Deus também mudou a mensagem do pastor Benjamin, né? Pastor Benjamin ia falar sobre a graça, mas a internet dele estava bem difícil, né, de acessar, e ele teve que subir uma montanha para poder trazer a nossa mensagem. Depois eu até recebi umas fotos, né, do Odaí mostrando aonde que ele estava para trazer essa mensagem. E ele falou ali dos ramos, né, que nós somos os ramos, e que Jesus é a videira. Como nós vamos conseguir vencer o nosso eu? Como que nós vamos vencer o pecado se a gente não estiver ligado a Jesus? E quando foi ontem, né, assimei, para mim assim, foi muito importante aquela mensagem na minha vida, né, sobre os pensamentos, né, porque o nosso maior inimigo são os nossos pensamentos. Nós temos 35 mil pensamentos por dia. Então, pensa quanta coisa que a gente pensa que a gente não deveria pensar. E eu fiquei reflexiva ontem na mensagem da Cimei, né? Os nossos pensamentos. Então, já que eu tenho que estar ligada a Cristo, já que são os meus pensamentos que vêm me atropelar na minha relação com Deus, então quem eu sou para Deus? Eu já tenho falado sobre, né, sobre essas questões aqui na sala, né? Quem está aqui todos os dias sempre tem escutado. A Daniele, que está aqui, que é minha amiga querida, minha filha do coração, que eu amo muito. Bom dia, Dani.
Então, a gente tem conversado muito sobre esse assunto, mas quem eu sou para Deus? É esse questionamento que às vezes eu tenho que fazer, aonde eu estou dentro desse grande conflito? Por que que Satanás ele quer tanto, tanto, tanto que você não entenda qual é o seu papel dentro desse grande conflito? Por que que a minha relação com Cristo ela tem que ser, ela está sendo cada dia Satanás tem atacado essa minha relação para eu não compreender que eu tenho que ser o ramo, para eu não compreender que os meus pensamentos e os meus sentimentos têm me sabotado a minha relação com Deus. Então, o que está acontecendo? O que Satanás está fazendo para tirar da minha relação com Cristo a santidade ao Senhor? E nós, então, vamos entender, né, algumas coisas. Talvez não vai dar para a gente falar tudo hoje, né? Pode ser que a gente continue talvez amanhã, mas vamos imaginar você aí agora, né? Eliane, Eni, Evanice, você conversando com Jesus. E você, nessa conversa, né? Você está perguntando para Deus como é que ele te vê. Como é que Deus está vendo você? Quem é você para Deus? Quem eu sou para Deus? E uma das coisas que me chama muita atenção, lá em Salmos 101, verso 6, quem quiser pegar a Bíblia, né, para a gente ir acompanhando, esse verso, para mim, é um verso muito, muito, muito especial. Ele fala assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Olha, você não é qualquer pessoa. Eu não sei aonde que a Glória está, eu não sei aonde que a Vani está, eu não sei aonde a Margarete mora, mas eu posso dizer para vocês que eu moro em Contagem, aqui no estado de Minas Gerais. E eu sei que o Senhor lá do céu, ele olha para essa terra e ele está me vendo, né? Porque aqui fala que os meus olhos, os olhos de Deus estarão sobre os fiéis da terra. Quem são esses fiéis da terra? E ele mesmo responde: os fiéis da terra são aqueles que vão servi-lo, né? Os fiéis da terra, ele ainda fala que ele vai presentear esses fiéis da terra. Eles vão assentar, né, com Cristo. Eles vão andar com Cristo num caminho reto. Então, os fiéis da terra, gente, não são qualquer pessoa. Vamos ver o que a Bíblia fala. Como é que Deus nos vê? Vamos ler lá, 1 Pedro 2:9. Eu vou lendo aqui, né, porque eu já tenho os textos separados, mas vocês podem pegar a Bíblia para a gente ir acompanhando. Então, lá em 1 Pedro 2:9 fala: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, nós já vemos aqui nesse primeiro verso, né, que os olhos do Senhor vão estar sobre os fiéis da terra. Mas nós somos qualquer pessoa? Não. Quando Deus olha para você aí, aonde você está agora, na sua cidade, no seu bairro, você não é qualquer pessoa. Você é geração eleita, sacerdócio real. Vamos ver também Êxodo 19, 5-6. Lá fala o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha que coisa maravilhosa. Deus agora nos chama de propriedade peculiar. E no verso 6 fala: e vós sereis um reino sacerdotal e povo santo.
Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, olha, nesse verso, Deus está chamando você. Você, Edna, você, Francisca, Joide, Keila, de um reino sacerdotal, de um povo santo. Mas por quê que o Senhor nos escolheu? Será que Deus escolhe? É porque a Anice é linda, é maravilhosa, tem muito dinheiro? Por que que eles nos escolhem? O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que todos os outros povos, pois eras menos em números do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Gente, por que que o Senhor nos escolhe? Por que que ele olha lá do céu e ele olha para essa terra e ele escolhe a Marli como uma propriedade peculiar, um reino sacerdotal, um povo santo? Ele nos escolhe é porque ele nos ama. E eu fico pensando, gente, que amor é esse que Deus tem por mim? Porque quando eu olho para mim, eu sou uma pecadora tão terrível. E eu não me sinto aqui em condição de receber esse amor tão grande e de que os olhos do Senhor olhem lá do céu e veja a mim aqui na Rua Espanha, 137, dentro de um apartamento. E eu vejo, então, o quanto que Deus nos ama. Mas vamos ver o que o Espírito de Profecia fala. Lá no livro Eventos Finais. Olha, Ellen White, ela teve uma visão e ela disse o seguinte: sou instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia em todo o mundo. Em todo o mundo, é São Paulo, é Rio de Janeiro, é Minas, né? É no Ceará, lá em Fortaleza, é em São Paulo, é lá em Pintópolis, né? Deus chamou-nos como um povo para sermos particular tesouro. Queridos, eu quero que vocês se atentem a essa palavra. Deus chamou para você para ser um particular tesouro. Você tem noção do que é isso? Um particular tesouro? Ele designou que a sua igreja na terra esteja perfeitamente unida no Espírito e Conselho do Senhor dos Exércitos até o fim do tempo. Então, você não é qualquer pessoa. Você não é alguém que não tenha valor para Cristo. Ele escolheu você. O Espírito e Conselho do Senhor dos Exércitos até o fim do tempo. Então, você não é qualquer pessoa. Deus te chamou. Para mim, esse aqui é um dos textos mais lindos, né? De como é que Deus me vê. O Senhor nos tornou os depositários de sua lei. Ele confiou-nos a sagrada e eterna verdade, que deve ser transmitido a outros, em fiéis advertências, repreensões e encorajamento. Isso está em Testemunhas para a Igreja, volume 5, página 381. Irmãos, de quem era essa função antigamente? Lá no deserto e depois lá no templo? Os sacerdotes, eles eram aqueles que cuidavam da lei de Deus. Mas se aqui fala que nós somos sacerdócio real, olha aqui, quem nós somos hoje? O Senhor nos tornou os depositários da sua lei. É você, querido, que vai ter que ser agora, povo santo, o depositário da lei de Deus. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, como a grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os livrou a si, tornou os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. O que mesmo, gente, que Deus nos chamou? Para serem embaixadores seus na obra final. Deus chamou homens e mulheres que permaneçam firmes,
pelo que é reto, ainda que caiam os céus. A maior necessidade do mundo é de homens, homens que não se compram, nem se vendem, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como é a bússola ao polo. O que Deus tem nos chamado mesmo? Deus nos chamou de depositários da lei. Deus nos chamou de atalaias, portadores de luz, povo peculiar, com grande talhadeira, né, da verdade que ele nos cortou da pedreira do mundo e nos ligou assim. Ele nos chama de representantes seus, de tesouro particular, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade peculiar, povo santo, reino sacerdotal, embaixadores. Por que que nós somos tudo isso para Deus? Por que que Deus nos deu essa missão tão importante que ele nos chamou de tantas, ele colocou tantos predicados, né? Ele colocou tantas qualidades em nós, né? Um povo fraco, débil, né? E aqui vem falando, né? Vós sois geração eleita. Para quê? Por que que nós somos geração eleita? Nós somos geração eleita para que nós anunciemos as virtudes, os louvores daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. E que missão, então, é essa? Já que Deus nos chama de povo eleito, sacerdócio real, ele está nos chamando para quê? Qual é a virtude? Qual é a mensagem que nós devemos anunciar? Testemunhos Seletos nos responde. E lá em Testemunhos Seletos fala assim: o maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiados a esse povo, a fim de ser transmitidas ao mundo. O que Deus mesmo falou? A mais solene e terrível advertência que Deus já enviou aos homens foram confiados a todos nós. Não só ao pastor André que está aqui, mas a todos nós. Porque essa mensagem não é só para os pastores pregarem, não é para os idosos da igreja pregarem, é a todas as pessoas estão sendo convocadas por Deus para levar essa mensagem. E Ellen White continua falando, em sentido especial, foram os adventistas dos 7º dias, postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer. Como é que Deus te vê? Quem é você dentro do conflito entre o bem e o mal? Deus tem uma mensagem, né, para esse povo chamado adventista. E Ellen White continua falando sobre eles em si, de maravilhosa luz da verdade de Deus. Confiou-lhes uma obra da mais solene importância. Que mensagem é essa, irmãos, que é a mais solene? E o próprio texto responde: a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não deve eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Mas espera aí, Deus está avisando que agora, nos últimos dias, ia surgir coisas que iam roubar a nossa atenção. Satanás, ele sabia, queridos, que agora, nos últimos dias, seria tão importante estarmos atentos como aquele povo que Deus escolheu lá do céu, que ele olhou para essa terra e viu aí, no seu bairro, na sua rua, e ele encontrou você. Mas ele sabia que Satanás iria criar mecanismo para absorver a atenção.
tudo que Deus faz, né, gente? Satanás copia. E Satanás, ele leu, ele estudou, ele decorou toda a Bíblia e o espírito de profecia. E Satanás quer nos distrair. Mas Deus tem uma missão super importante para o seu povo, para a sua igreja. Mas será que Satanás quer que você compreenda essa mensagem tão urgente, tão especial e tão necessária? Então, gente, aqui na sala, a Iapo sempre fala, né, eu aprendi isso com a Iapo, que quando Deus repete mais de uma vez, preste atenção. E lá em Mateus 24, no verso 3 e 4, os discípulos, né, aproximaram, então, ali de Jesus e falou com Jesus, olha, qual que é o sinal que haverá de acontecer antes aqui da sua vinda? E o que Jesus respondeu? Jesus respondeu lá no verso 4, ele falou assim, vede que ninguém vos engane. Por que Jesus se preocupou tanto com os enganos? E ele não falou só uma vez isso lá em Mateus 24, ele falou mais de uma vez, porque ele sabia o que iria acontecer nos últimos dias. Ah, meus queridos, Satanás, ele é PhD em maldade, em engano, em distorção, em confusão, em contrafação. E é por isso que o Raul Seixas, um dia, né, ele cantou lá na sua música, né? Ele cantou, eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então, gente, Satanás, ele não está perdendo tempo. E ele sabe tudo. É por isso que ele continua na música falando que ele viu Adão, ele viu Noé. Então, se tem alguém que sabe aqui das coisas é Satanás. Então, por que Jesus se preocupou tanto com esse povo especial? Para que esse povo especial não fosse enganado nos últimos dias. E nós vemos, então, algumas histórias na Bíblia que nos fazem refletir, né? Qual é a nossa situação hoje diante do mundo, quando a gente olha para a parábola das 10 virgens. 10 virgens dormindo, todas dormindo. Quando a gente vê a história de quando o joio foi semeado ali no meio do trigo. Quando é que isso aconteceu? Nós vimos que o dono da propriedade estava dormindo. As 10 virgens estavam dormindo. Nós vemos a história ali dos discípulos também dormindo, né? Quando Jesus estava ali, que ele pediu para que eles fossem vigiar junto com ele, fazer uma vigília. E os discípulos também estavam dormindo. Todos estavam dormindo. E é por isso que a Bíblia fala vigiar e orar para que não caia em tentação. Porque o que está pronto, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia que a nossa carne é fraca. E é por isso que Cristo tem mandado mensagens e mensageiros para nos acordar, para mostrar qual é o nosso papel. Porque a nossa carne é fraca e a gente cai mesmo. Se a gente não olha o tempo todo para Cristo, se nós não estivermos ligados à videira, se nós não estivermos ali vigiando tudo o que a gente faz, nós somos alvo fácil de Satanás. E é por isso que lá no livro de Romanos, capítulo 13, no verso 11, fala: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Meus queridos, será que nós também estamos dormindo? Mais uma vez aqui se repete na Bíblia que é a hora de despertarmos do
sono. Meus queridos, nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus, mas Ellen White, lá no Grande Conflito, na página 370, ela fala o seguinte: somos instruídos quanto à sua proximidade, e isso nos é exigido saber. Demais é nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, e não saber quando viria o dilúvio. Isso está aí no Grande Conflito, página 370. Eu fico assustada quando eu vejo esse texto. Ela fala que nos será tão fatal como foi aos que viveram no dia de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Irmãos, Satanás, também aqui no Espírito de Profecia, continua falando, Satanás está preparando muitas e fortes tentações para atacar o povo de Deus. É ele representado como andando de um lado para o outro, qual leão a rugir, buscando alguma pessoa descuidada, a quem possa enganar mediante as suas sutilezas, destruindo-a finalmente. Sem Cristo, não podemos com segurança dar um passo que seja. Prestar atenção nisso? Que sem Cristo nós não podemos dar nenhum passo? Que conforto, porém, se acha entesourado para nós nas palavras: roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Satanás não ciranda a palha, gente. É o trigo que ele deseja ter nas mãos. Tomemos, pois, ânimo, orando todo o tempo. Quem nós somos para Cristo? Nós somos o trigo. O que é cirandar? Cirandar é quando você coloca o trigo na peneira e você assopra esse trigo, né? E ali sai a palha. Satanás, ele não quer a palha, ele quer o trigo. Satanás, ele é diligente, estudante da Bíblia. Ele sabe que o seu tempo é curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na terra. É impossível dar uma ideia de experiência do povo de Deus que há de viver na terra quando se misturarem a glória celestial e a repetição das perseguições do passado. Meus irmãos, vocês estão entendendo que tudo que aconteceu no passado vai se repetir? E quando eu penso nas torturas da Idade Média, e eu penso que isso pode acontecer nos nossos dias, a minha barriga até dói. Porque é isso que Ellen White está falando, que tudo que aconteceu no passado vai se repetir, todas as perseguições elas vão se repetir. Eles andarão à luz que procede do trono de Deus, por meio dos anjos. Haverá constante comunicação entre o céu e a terra. O provado e experimentado povo de Deus encontrará seu poder no sinal do que se fala. Onde prostrar-se do lado da palavra viva. Está escrito. Esta é a única base para que poderão estar seguros. Por que temos que estudar a Bíblia? Por que temos que estudar o Espírito de Profecia? Porque a sua defesa vai ser no está escrito. Quando Satanás vier com as tentações, quando ele vier com os seus enganos, quando você for levado para ser perseguido, tal qual no passado, a sua boca vai dizer, está escrito. Essa é a geração eleita. Presta atenção, que a geração eleita é um diligente estudante da Bíblia. E o que é diligente? O diligente é aquele que está atento, né, queridos? O diligente é aquele que sabe que o tempo de Satanás está terminando. Mas o que a Bíblia disse? Que o povo de Deus está dormindo.
E olha o que fala lá em Mateus 24, 37 a 39. Vamos ver que enganos é esse que Cristo falava? Nesse mesmo capítulo. E lá fala, e como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles ficavam o que mesmo? Comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Nós sabemos que não é pecado comer nem beber. Mas, irmãos, quando nós vamos a uma festa de casamento, de aniversário, o que as pessoas ficam a noite inteira fazendo? Hoje as pessoas estão assim, vamos nos reunir, vamos comer. Tudo hoje é comer e beber. E o povo está comendo e bebendo. Tudo hoje se resume em sentar numa mesa e comer e beber. Comer e beber, comer e beber. Olha como as pessoas estão distraídas. E lá no verso 39 fala, e não souberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Como assim? Aquelas pessoas, elas estavam ouvindo Noé pregando quantas e quantas décadas. Eles acompanharam passo a passo ali a construção, né, da arca. Os animais entraram de 2 em 2, sem ninguém os conduzir. Animais grandes, pequenos, ferozes, isso era normal? Era normal aquele tanto de bicho entrar sem ninguém conduzir? Era normal uma porta se fechar? Não, queridos, nada disso era normal. Mas aquele povo estava tão distraído em comer, beber, casar, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, fazer uma carreira profissional, dar conforto para os filhos, viajar, participar de reuniões com os amigos, familiares, que eles não estavam percebendo que algo muito diferente estava acontecendo. Jesus alertou que o seu retorno a essa terra será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Os homens estariam distraídos e, por isso, seriam presas fáceis ao engano. Será que Satanás ele age diferente do passado? Ou ele vai repetir as mesmas artimanhas? Vamos ver o que Ellen White fala sobre esse assunto? É preciso não ficarmos por mais tempo no terreno encantado, aproximando-nos rapidamente do fim do nosso tempo de graça. Indague cada pessoa. Como estou eu perante Deus? Não sabemos quão breve nosso nome pode ser tomado nos lábios de Cristo. E nosso caso ser finalmente decidido. Que decisões serão essas? Seremos nós contados entre os justos ou numerados entre os ímpios? Irmãos, esse texto para mim lá tá na meditação do reavivamento verdadeiro, ela para mim mexe profundamente comigo, porque aqui fala, indague cada pessoa, como estou eu perante Deus. Não sabemos quão breve nosso nome pode ser tomado nos lábios de Cristo, e o nosso caso ser finalmente decidido. Mas o que é sair do terreno encantado de Satanás? O que é um terreno encantado? Terreno encantado, gente, é aquele que seduz, que vai te deslumbrar, que te deixa maravilhado, que te deixa enfeitiçado. E como é que terreno encantado é esse que Satanás está nos levando para nos distrair nossa mente? Ellen White, ela fala que o povo de Deus estaria envolvido em 6 pecados, agora nos últimos dias. Ela fala, qual é o nosso estado nesse terrível e solene tempo? Ai, que orgulho prevalece na igreja, que hipocrisia, que engano, que amor ao vestuário, à frivolidade e ao divertimento. Que desejo de supremacia todos esses pecados têm obscurecido a mente, de modo que as coisas eternas não têm sido discernido.
eu, Heloísa, você que está aí do outro lado na sala, nós estamos envolvidos em 6 pecados. 6 pecados, Ellen White disse que o seu povo estaria fazendo agora nos últimos dias. Eu posso estar no 6, eu posso estar em 5, eu posso estar em 4, eu posso estar em 2, 1, mas todos nós estamos envolvidos. Orgulho é o eu acima de tudo. Eu sei tudo, eu sou o melhor. Hipocrisia é a falsidade, é você fingir aquilo que você não é. Amor ao vestuário, isso principalmente para nós mulheres, né? Frivolidade é se apegar às coisas de pouco valor. São as coisas fúteis. E o divertimento? Qual é o divertimento que está obscurecendo a minha mente, o meu lóbulo frontal? O que inclui esse divertimento? Nós vamos, então, continuar amanhã. Nós vamos ver essa segunda parte. O que Satanás está fazendo para sequestrar a nossa mente? Quais são os divertimentos que talvez você adulta, você fala, não, eu não estou nessa aí não. Mas amanhã nós vamos continuar e vamos ver qual é o divertimento que Satanás tem utilizado para distrair, para tirar o foco desse povo que Deus chamou de povo santo, de tesouro particular, embaixadores. Você é um representante do Senhor aqui nessa terra. E você vai descobrir que Satanás está sequestrando a sua mente. Amanhã nós vamos continuar. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Cada manhã eu fico aqui, uau, como Deus é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada mais uma vez, Espírito Santo, por nos trazer esse pão quentinho, maravilhoso, que só o céu pode oferecer. E Elô tem alguns pedidos aí no chat para você enviar o texto. Depois você coloca lá no grupo da sala da consagração, que assim todo mundo pega o texto que estava na sala, né? Aqueles que não tiverem aqui e que virem o texto lá, certamente vão ver a mensagem no canal e é assim todo mundo alimenta desse pão. Agora nós vamos para as orações. Eu gostaria de ver as mãos daqueles que gostaria de falar com Deus nesse momento, agradecendo a Deus pela mensagem, pela vida. Irmã Ivanice, muito obrigada. Elô, você pode fazer uma oração? E aí a Ivanice faz a segunda e, se possível, a terceira cantada. Pode ser? Posso sim. Grandioso Deus que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome. Aqui está o seu povo, o povo que o Senhor escolheu aí do céu, que o Senhor olhou e viu aí em Belo Horizonte, em Contagem, em Fortaleza, em Pintópolis, que o Senhor tem visto em São Paulo, no Espírito Santo, em Portugal, e o Senhor está juntando esse povo. A cada manhã, às 5 horas da manhã, o Senhor está juntando um povo fiel numa sala chamada Sala da Consagração, porque o Senhor está nos colocando na sua cadeirinha da sua escola. E o Senhor está moldando o nosso caráter. O Senhor está nos ensinando como nós devemos andar, como nós devemos nos prosseguir nessa caminhada rumo à consagração. O Senhor está conduzindo o seu povo rumo à eternidade. E por isso, Senhor, o Senhor está nos ensinando o que temos que abandonar, como temos que abandonar, como temos que andar diante de Ti, quem nós somos dentro desse conflito. Nós precisamos de entender quem nós somos para entendermos o que Satanás quer fazer conosco.
É por isso, Senhor, que Satanás está tentando destruir o seu povo, porque o seu povo tem uma missão. O seu povo tem algo muito importante a fazer agora nos últimos dias. E quando nós entendermos quem nós somos e o que Satanás quer fazer conosco, nós também vamos entender o que o Senhor quer fazer conosco, para onde o Senhor quer nos levar. Ó Pai querido, abençoe aqui cada irmão que acordou nessa manhã, porque foi o Teu Santo Espírito que acordou a cada um aqui. Foi o Senhor que os trouxe, porque o Senhor deseja imensamente salvar a cada irmão aqui. E o seu desejo, Senhor, é que nós paremos de pecar. Esse é o seu grito aos nossos ouvidos. Pare de pecar, pare de pecar. Ó Senhor, nós estamos ouvindo a Tua voz e nós queremos fazer a Tua vontade. Que as Tuas ferramentas que o Senhor vai nos dar a partir de amanhã, elas possam nos ajudar a entender e a compreender que esse mundo não é o nosso lugar, que o nosso lugar é contigo por toda a eternidade. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Continuando, Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigada, Deus, porque a cada dia o Senhor tem nos instruído. Obrigado, Senhor, por hoje mais um dia nos fazer entender quais são as artimanhas que o inimigo está colocando nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos alertar a respeito de tudo aquilo que está às escondidas, que nós não temos o entendimento e nem a capacidade de compreender, mas a cada dia o Senhor está esclarecendo para cada um de nós. Obrigada, Deus, porque hoje o Senhor veio falar sobre os 6 enganos que o inimigo está armando para poder desencadear o Teu povo, Pai. Por favor, Senhor, nos ajude, conceda a cada dia a sabedoria do Espírito Santo e que a cada manhã, Senhor, nós possamos ser renovados na fé, ser restabelecido, ó Deus, a nossa fé, para que assim, ó Deus, nós possamos caminhar segundo a Tua vontade. Pois a Tua palavra também vem nos dizer que nós fomos escolhidos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por ter escolhido cada uma de nós que aqui se encontra. Obrigado, ó Deus, por ter nos retirado lá das trevas, do engano, Senhor, que cada uma de nós vivíamos anteriormente. Obrigado, Pai. Obrigado pela grande obra, pelo grande milagre que o Senhor fez e realizou na vida de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, Deus. E aqui, Pai, te peço, continue usando a Heloíse, mulher sábia, serva do Senhor. A cada manhã eu a ouço, Senhor, nos seus comentários. Vejo, assim, a sabedoria a qual o Senhor tem concedido a ela. Que o Senhor continue capacitando para que ela possa ser fortemente usada, ungida pelo poder do Espírito Santo, para estar transmitindo, ó Deus, a Tua mensagem a cada um dos Teus filhos que aqui se encontra. Querido Deus, nós só temos que agradecer, louvar, engrandecer o Teu santo nome. Obrigado por essa manhã maravilhosa, manhã, sim, de chuva, bênção que o Senhor está derramando sobre a face da terra. Que essa mesma bênção, Senhor, que essa chuva seja derramado no meio do Teu povo, Senhor, para nos capacitar, para abrir cada vez a nossa visão espiritual, Senhor, que nós vejamos os enganos satânicos e que assim, Senhor, nós possamos ter a sabedoria de nos guardar sobre a contaminação deste mundo. Entrego cada um dos nossos familiares, dos nossos filhos, ó Deus, em Tua mão nesta manhã, que o bom Espírito possa conduzir também a vida de cada um deles, restaurando e buscando, ó Deus, aqueles que desviaram, e também, ó Deus, acordando o Teu povo, para que assim, Senhor, nós possamos ver a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a não adormecer, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a não estar como os antediluvianos estiveram, Senhor, e ali eles perderam a salvação eterna.
Por favor, Pai Santo, continue nos alertando. Nós hoje estamos com nossos corações alegres, engrandecidos pela Tua bondade e as Tuas misericórdias em nossas vidas. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós oramos e agradecemos o Senhor. Amém. Vem, Espírito Santo, vem, transforma meu ser, dá-nos tua paz, a luz do teu bem. É o que eu te peço. Amém. 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 Deus seja louvado. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Nesse momento, nós vamos para as considerações. Eu já vejo aqui as mãos levantadas. Evanice, você gostaria de fazer alguma consideração? Sua mãozinha continua levantada ou foi só para a oração? Era só para oração, mas vou aproveitar a oportunidade de falar também. Amém. Eu fico, como eu falei na oração, né? Eu a ouço a Luísa, eu a vejo assim, com tanta sabedoria, né? Que o Espírito Santo tem concedido a ela. E ela vai a fundo, assim, na mensagem, né? Quando ela falou assim, que Deus escolheu a cada um de nós, né? No Salmo lá, 101, verso 6, falando que ele olha, né, para a terra e vê os fiéis, né, que estão aqui. Então, é uma grande, né, ela vem nos alertar, uma grande responsabilidade que nós temos, né, porque Deus está olhando, está sendo eu verdadeiramente fiel diante de Deus e diante dos homens. É uma mensagem de exortação, né, que o Espírito Santo vem nos alertar nesta manhã. E agradeço a Deus pela vida dela. Eu não a conheço, mas já a amo, como a Joaninha fala. E a voz dela traz assim uma tranquilidade tão grande assim para a gente. Ela transmite essa paz, essa segurança. Ela transmite esse amor de Deus para cada um de nós. Então, só tenho que agradecer e pedir a Deus que continue a usando cada dia para nos alertar. Esse é meu pedido, minha consideração e o meu agradecimento ao meu Senhor Jesus. Amém, amém. Muito obrigada, Evanice, por sua consideração. Louvado seja Deus, é isso mesmo. Deus, ele cada manhã, ele vem falar conosco e ele manifesta na pessoa que ele quer manifestar, né? Ele muda o mensageiro, ele muda a mensagem, ele muda o local, ele muda o que for necessário para que ele possa encontrar conosco. Às vezes nós queremos encontrar com Deus dentro de um quarto de guerra, dentro de uma sala, dentro de um espaço de oração, mas às vezes Deus quer encontrar conosco embaixo de um carvalhal, embaixo de uma laranjeira, embaixo de um pé de acerola, embaixo de uma mangueira, ou até mesmo no deserto. Irmão Mário, o senhor está com o seu microfone aberto, seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus te abençoe e fale o que o Espírito Santo tem falado ao seu coração nessa madrugada. Amém. Bom dia a todos. Eu estava, antes da mensagem, eu estava meditando na passagem de Jó, aqui no capítulo 2, né, abri a palavra do Senhor, pedi um verso da guia do Espírito Santo e impressionante como a mensagem teve tudo a ver com o que o Senhor tinha acabado de falar comigo, só confirmou. A irmã Heloísa falou, leu em um dos versos, que Deus ele nos escolheu para sermos uma nação santa, né? Um sacerdócio perfeito, para sermos um povo peculiar, para sermos o seu povo, povo fiel nos últimos dias. E aí, o que acontece? No livro de Jó, capítulo 2, vamos ver o que foi que Deus falou de Jó. Capítulo 2, verso 2,
e verso 3. E ela também falou do inimigo, né? Que tem esses 6 enganos para o povo de Deus nos últimos dias. Mas em toda a história da Terra, ele sempre esteve ali buscando consumir o povo de Deus. Mas Deus é grande, poderoso e tem nos guardado até hoje. E Jó capítulo 2, verso 2, está escrito assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Amém. Então aqui Deus mostrou para o inimigo que ele não foi fiel ao Senhor, mesmo sendo um anjo, né? Se deixou ser enganado por ele mesmo e ele se rebelou contra Deus. Mas que na terra existia um homem que não tinha os poderes que ele tem, que não tinha sido criado como ele foi criado, né? Bem mais além do que nós, mas que esse homem simples, humilde, ele se mantivera firme ao lado de Deus, mesmo o próprio inimigo, ao qual tinha mais poder do que ele, tenha incitado, tenha instigado a ele, levado ele ao sofrimento. O Senhor fala até que a consumir a ele sem causa, né? Jó não tinha feito nada para que ele pudesse ter feito aquilo, mas apenas a raiva, a inveja dele, o ódio dele pela humanidade o levou a fazer tal crueldade com o nosso irmão Jó. E assim tem feito com muitos de nós. Mas louvado seja o Senhor, porque ele nos dá essa oportunidade de, mesmo em meio a tanta dor e sofrimento, nós sermos homens e mulheres íntegros, temente a Deus e que se desvia do mal. Também tem outra passagem no livro de Romanos, quando a irmã nos levou para ler lá, e eu olhei aqui para o lado e o Espírito Santo me fez ver Romanos 11, verso 27. Porque o inimigo ele tem os pecados para colocar em nossas vidas. Mas Deus, ele tem uma promessa maravilhosa que vai tirar de nós todos os pecados. Jesus morreu para isso, né? Jesus ele veio ao mundo para tirar os pecados do mundo, ou seja, para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado, nos libertar das mãos do inimigo, ao qual tanto ele nos tenta. E Romanos 11, verso 27, olha o que o Espírito Santo me mostrou. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Glória a Deus. Deus vai tirar de nós todos os nossos pecados, irmã Heloísa. E nós vamos ser uma nação santa, perfeita, desde que nós continuemos a esperar, assim como os discípulos esperaram o momento certo, o momento exato, e foram cheios do Espírito Santo. Assim nós que estamos aqui na busca dessa consagração, a cada madrugada, a cada manhã, né, a cada dia, a cada tarde, dependendo do local onde nós estamos, nós devemos continuar clamando, orando, que o Senhor nos batize com seu Espírito Santo e cumpra essa promessa de tirar de nós todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão Mário. Deus seja louvado. Muito obrigada por sua consideração. Elô, você está com seu microfone aberto, querida? Sim, fica à vontade. Irmão Mário, então, esse é o nosso objetivo de estar aqui a cada manhã.
Quando o senhor leu aí, né, que Cristo vai tirar todos os nossos pecados. Cristo vai tirar os pecados daqueles que querem, né, que desejam que os seus pecados sejam tirados. Quando nós olhamos hoje para o nosso povo, né, a Igreja Adventista hoje tem em torno de 22 milhões de pessoas. Isso quer dizer que os 22 milhões vão ser salvos? Não. Mas dentro desses 22 milhões, né, existe um povo que está buscando intensamente a cada manhã esse batismo do Espírito Santo. Então, a salvação é para aqueles que buscam, o perdão dos pecados é para aqueles que buscam ativamente, né, essa relação com Cristo, está ligado à videira, né? Nós precisamos de estar ligados à videira, estarmos ligados a Jesus. Por quê? Porque ainda muitas arestas precisam de ser tiradas de nós, né? O orgulho, a hipocrisia, o engano, né? A vaidade, a frivolidade, né? E nós vamos ver, então, amanhã, em especial, o divertimento. Mas eu tenho certeza que todos aqueles que buscarem, né, a Cristo de forma profunda, certamente vão ter os seus pecados perdoados. E é por isso que nós temos que buscar a todo dia. Ontem, né, a mensagem da Cimei para mim foi muito importante. Ela fala, olha, se concentre, ore para Cristo, pense coisas boas. Então, aqui de manhã, quando a gente entra nessa sala, vamos para os afazeres do dia a dia, o que você estudou pela manhã, ele tem que estar ali o dia inteiro na sua mente, para você não se distrair com outras coisas, com pensamentos, com sentimentos que não fazem parte do morador do céu. Então, que Deus nos abençoe, né? Que Ele nos ajude a concentrar. Concentra, né? O doutor Adriano, quando ele pregou aqui, ele sempre repetia um verso, ele falava, que acho que é Sanfonias, né? Concentra, e é isso que nós devemos fazer. Nós estamos acordando e desde pela manhã nós temos que concentrar naquele que não vai nos ajudar a pecar, é aquele que vai nos ajudar a vencer o nosso eu, a vencer as nossas fragilidades, né? Que Deus possa ser com você todo dia de hoje, que você possa concentrar em Cristo. Amém, amém. Muito obrigada, Heloísa. O pastor André ele colocou um texto bem pertinente aí no chat e eu gostaria de ler, que diz assim: o conhecimento possuído por Satanás e os que com ele caíram, quanto ao caráter de Deus, de sua bondade, misericórdia, sabedoria e excelente glória, tornou imperdoável a culpa dos rebeldes. Está na Review and Herald, de 24 de fevereiro de 1874. Então, que Deus possa ter misericórdia de nós. Cada dia Ele está nos dando a conhecer desse tesouro, como a Heloísa falou, né? Dessas preciosidades. Cada dia Ele está nos colocando aqui um banquete para a gente poder se alimentar, para a gente poder compreender. E, uma vez conhecido, se torna imperdoável a nossa falta de ação. Então, a gente conhece e agora a gente começa a pedir a Deus, não olhando para o outro que está fazendo ou deixando de fazer. A gente fica sedento pela salvação de todos ao nosso redor e a gente quer repassar essa mensagem para que os outros também conheçam. Ontem mesmo alguém me pediu a mensagem do pastor Daí, que falava a semana que ele fez aqui, né, e para transmitir para uma outra pessoa que é totalmente contra a questão da vida no campo, que acha que agora não é a hora, que esse povo que prega sobre ir
para o campo está desinformado, que isso é coisa do tempo de Ellen White, enfim, umas barbaridades aí. E aí, às vezes a gente fica pensando assim, a gente quer tanto que esses que amamos estejam conosco na eternidade, mas ainda boa parte deles está presa a uma sociedade descompromissada com Cristo Jesus. Então, assim, que Deus realmente possa ter misericórdia de nós e a cada momento que nos é dado a conhecer sobre esses mistérios, que nós possamos entender e ter força dos céus, porque de nós mesmos nós não vamos conseguir, mas em Cristo Jesus a gente vai conseguir sim, porque é isso que está escrito na tua palavra. Né? Irmã Miriam, você está com a sua mãozinha levantada, seja bem-vinda, minha irmã. Pode ir. Bom dia. Deus Bom seja dia, louvado. Queridos. Bom dia, que alegria, né? Bom Poder dia. ouvir as advertências de Deus para mim. Amém, amém. Eu quero só deixar uma reflexão aqui, só para vai de acordo com o que a Elô falou. Ao se processar um caráter tal, a vida, a fé, a pureza da religião constitui um exemplo edificante para os outros. Mas os que esperam contemplar uma transformação mágica em seu caráter, sem resoluto esforço de sua parte para vencer o pecado, esses serão decepcionados. Deus vai colocar em mim e em você o caráter que a gente está buscando. Então, aquele que não está buscando nada, não vai receber nada. Não tem como a pessoa esperar assim que Deus... Eu já ouvi muita gente falando que quando Jesus vier, ele vai transformar, ele vai transformar, mas a pessoa que não buscou nada, quer dizer, não estava interessado em uma mudança, né? Então, realmente, a gente precisa ficar alerta aí, porque os nossos pecados serão apagados, serão cancelados, mas a gente precisa haver um arrependimento, precisa haver uma busca constante, é uma luta, gente. É uma luta, não vai ser uma mágica, assim, com a varinha mágica que a coisa vai acontecer, né? Que Deus nos dê poder para a gente conseguir vencer. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, me ajude a vencer as dificuldades que eu tenho e a cada um de nós também, para que a gente seja contemplado e contemple, né, consiga contemplar a face do nosso Salvador. Amém, amém. Muito obrigada, irmã Miriam. Deus seja louvado. É verdade que a palavra do Senhor diz mesmo, né, que quando Jesus vier, vamos ser transformados, mas não o nosso caráter. A senhora expressou bem. O caráter, ele precisa ser transformado agora. Quando Jesus está no santuário celestial a apresentar-se diante do Pai em nosso favor. É nesse momento ali que tudo está sendo passado. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude realmente a buscar essa transformação hoje, porque a palavra de Deus diz que o que vai ser transformado é esse corpo corruptível, essa carne, então essa matéria, mas o caráter fica bem claro para nós que ele está sendo a cada dia assemelhado ao caráter de Cristo Jesus. Então, nosso caráter ele está sendo transformado dia a dia. E, em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Não é por nossa força, não é por nosso mérito, mas é por um esforço. É por esse esforço nós vamos conseguir chegar. Em nome de Jesus. Então, mais alguém gostaria de fazer a consideração? Eu não vejo mais nenhuma mãozinha levantada. Miriam, você continua com a mão levantada. Você quer falar mais alguma coisa, querido? Pastor André, abriu o microfone. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Pessoal, bom dia. Eu ouvi Bom dia.
a irmã Heloísa. E, gente, como nós estamos em um papel tão importante, não para a história apenas deste mundo, mas para uma história que vai se perpetuar pelo universo todo ao longo de a eternidade. O nosso papel aqui de viver nessa terra é unicamente testemunhar da graça e da misericórdia de Deus e, ao mesmo tempo, restaurar não apenas a vida daqueles que estão no nosso ciclo social, os habitantes desse mundo, mas, em especial, restaurar seres não caídos que, em algum momento, permitiram que uma nódoa de pensamento viesse sobre eles a despeito do caráter de Deus. Nós estamos aqui contaminados pelas, vamos dizer assim, as setas inflamadas de Satanás, tentando colocar a nossa mente pensamentos deturpados, mas ele conseguiu colocar pensamentos deturpados na mente de seres infinitos. Enquanto a irmã Heloísa estava explanando, eu estou lendo o livro Verdade sobre os Anjos, e como ele teve sucesso, Satanás ele conseguiu cativar quase metade dos anjos celestiais. E se não fosse a intervenção direta de Cristo, porque Deus ele silenciou, ele permitiu que o pecado transcorresse naturalmente, e por muito tempo, Ellen White diz, por muito tempo Satanás continuou na sua posição e influência sobre outros anjos, até que então o próprio Deus disse que não havia mais espaço para ele na sua posição. É como se um membro da igreja usasse maquiagem, fizesse tantas coisas, a igreja permitisse, não que a igreja aceitasse o pecado, mas a igreja desse oportunidade para que ele mudasse de posição, e assim a igreja visitasse uma vez, visitasse duas, e a pessoa não muda, daqui a um pouco a pessoa já está no mundo da bebida e outras coisas, mas a igreja visita mais uma vez, leva para a comissão, remove, dá direito à pessoa a responder se ela quiser, mas ela não responde, a igreja remove o membro, mas a igreja faz isso com pesar. Pelo menos é o que se espera da igreja, com pesar. E a pessoa, ao ser removida, ela entende que ela foi removida por consequência natural dos pecados que ela cometeu. Mas isso é uma construção, isso se dá por conta de ações que ela cometeu, que na sua inocência, ou quem sabe ignorância, ela cometeu passo a passo, e nesse passo a passo veio a ter uma construção totalmente materializada, e ali abertamente veio a rebelião. Mas começa onde? Tudo na mente, é no pensamento. Pensamento, às vezes, deturpado, contaminado por conta de ações do passado, a alimentação, o estilo de vida, ou até mesmo o meio que está inserido, todo um contexto, é todo um bojo que a pessoa pratica e, de repente, ela não para nem pensa por que ela fez. Vou concluir aqui com uma conversa que eu tive com um líder de igreja, que ele é professor em uma escola pública. E na escola pública ele teve uma reunião com vários adolescentes, e nessa reunião com os adolescentes tinha 3 ou 4 pessoas homoafetivas, né? Adolescentes, meninas lésbicas. E uma delas, quase que gritando de socorro, disse assim: mas professor, eu não pedi para nascer assim, com desejo por outra menina. E agora? Eu não pedi para nascer assim. E o olhar dele para ela foi um olhar de pena, porque as crianças, com tantas coisas, Ellen White falando sobre isso no nascimento de Sansão, o anjo desceu 2 vezes para orientar o casal a respeito da alimentação. Tão importante foi a vinda do anjo, 2 vezes Deus fez questão dele descer para orientar a alimentação. E Ellen White falando sobre a questão da alimentação pré-natálica, é tão importante para as afeições do caráter e a formação de uma pessoa. Ao mesmo tempo, não somente a alimentação, o meio que nós estamos inseridos, as ideologias propagadas em escolas, nos banners, outdoors, e ao mesmo tempo no ciclo social de amigos. Gente, a influência da educação dos pais, nossa, tanta coisa. E hoje
uma geração que, infelizmente, até infectada, não vou falar de DNA, mas infectada diretamente na mudança, não vou falar que mudou o DNA, mas houve uma interferência ao longo de 6.000 anos na genética do ser humano. Não vamos dizer que existe um DNA de uma pessoa homossexual, não é isso. Mas houve uma intromissão pecaminosa na genética do ser humano depois de 6.000 anos de deturpação e tanta coisa acontecendo. Hoje o ser humano grita, crianças como essas gritam e elas não sabem. E muitas das vezes nós até criamos um pensamento de repúdio, de crítica, mas infelizmente são produtos do meio e esses produtos estão contaminados. Mas enfim, todos eles, nós carecemos da graça de Deus para nos levantar e testemunhar de um Deus bom, um Deus amorável e um Deus que Satanás conheceu em sua totalidade no aspecto de presença. E este, como os outros anjos, são imperdoáveis diante de Deus, mas nós temos ainda a oportunidade. Ellen White diz que Satanás nos acusou depois da nossa queda e Deus diz, olha, eles não conheceram aquilo que você conhece, por isso eles têm ainda misericórdia. Então, irmãos, nós estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus e ainda temos da parte dele aquilo que ele tem a nos oferecer. É somente isso. Amém, amém. Louvado seja Deus. Cési, minha amiga, você está com a sua mãozinha levantada? Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Eu queria comentar sobre duas coisas que o pastor André falou que são, assim, extremamente importantes. A primeira, né, quando ele falou assim, não que a gente não saiba, mas me deu assim, aquele choque, né? Quando ele falou que Satanás, ele conseguiu enganar, né? Na verdade, ele enganou a metade dos anjos, mas quando houve aquela reunião, um terço ele ficou, na verdade, com um terço, né? E uma parte voltou para Deus. Então, ele estava ali com 4 partes, e dessas 4 partes, foi a metade dos anjos, né? Então, assim, eles se arrependeram e voltaram. Então, assim, a gente precisa pensar que lá no céu hoje tem anjos que um dia foram enganados por Satanás, mas voltaram atrás. E uma terça parte não voltou atrás e seguiu Satanás. Mas olha, assim, o tamanho do engano dele, a ponto de enganar os anjos no céu. Então, nós, seres mortais, pecadores, porque eles eram celestiais, não haviam pecado. Então, quando o pastor André falou, me veio, sabe? Todo esse contexto que nós sabemos. E se você for para Apocalipse 12, tem 2 expulsões de Satanás. Uma, como a expulsão dele ali do céu. E a outra, porque ele ainda ia na terra. A primeira expulsão é como morada, mas ele ainda ia no céu. Ele ainda ia fazer as arruaças dele, porque ele queria fazer o trono dele acima do de Deus. Então, ele ia no céu e ele tinha simpatia dos anjos. Então, os anjos que ficaram no céu eram simpatizantes dele, porque conviveram juntos, eram amigos ali no céu. Então, ele ia no céu. Por quê? Porque ele precisava, para fazer o trono dele acima do de Deus, ele precisava ganhar a outra parte do céu que ficou, ele precisava ganhar todos os mundos para ele fazer o trono dele acima de Deus. Ele apenas ganhou a terra. E Jesus veio aqui e morreu, mas a intenção dele é como aquele jogo War, né? Você não tem que conquistar tudo para você ganhar a batalha. Então, ele tinha que conquistar tudo. Porém, até a cruz do Calvário, ele ia no céu. E você vê isso claro em Jó, quando
disse, né? E veio Satanás entre eles, e tem até aquele diálogo dele com Deus, né? Então, ele ainda tinha acesso ao céu até a morte de Jesus. Então, quando os filhos de Deus vinham se reunir, ele vinha representando a terra. Só que depois da morte de Jesus, é muito claro. Um dia a gente pode estudar sobre isso. É muito claro que Jesus diz assim: eu via Satanás caindo como um raio. Então, ele foi atirado para a terra. E aí, não mais, nunca mais, depois da morte de Jesus, ele pôde entrar ao céu. Por isso que Apocalipse diz assim: festejai, ó céus, festejai, porque ele não vem mais até vós, mas ai da terra, porque desceu até vós, cheio de grande cólera e ira, porque pouco tempo lhe resta. Hoje, a concentração de Satanás é nesta terra. Antes, a concentração dele estava no céu, nos mundos. Então, assim, ele tinha todo um trabalho para fazer. Agora ele está todo concentrado nessa terra. Então, nós temos que vigiar e orar constantemente. E a outra parte que o pastor André falou, que é muito interessante, sobre essa questão da homossexualidade. E eu estava estudando sobre Saul, e uma das ordens de Deus foi que Saul, ele destruísse tudo. Por que Deus mandou que Saul destruísse tudo? Porque tinha um câncer na terra. Tinha um câncer. E Deus disse: Saul, vai, destrói tudo, não deixa nada, porque Deus queria eliminar esse câncer da terra. E qual é o câncer que estava acontecendo? A homossexualidade e a bestialidade, que tem a ver com a imoralidade. Então Deus mandou Saul destruir tudo. Por quê? Porque as maldições genéticas precisavam ser quebradas. Por que Deus não deixa o filho de Davi viver? O filho do adultério? Porque aquela maldição precisava ser quebrada. Por que Deus deu a ordem para Saul para destruir tudo? E às vezes a gente não consegue entender, mas os planos de Deus são muito maiores. E Saul não destruiu. Quando Samuel veio falar com Saul, ele disse: Samuel, nós ganhamos a guerra, você só vê o que eu fiz. E ele diz: você desobedeceu a Deus. Deus mandou que extirpasse tudo, porque Deus queria acabar com esse câncer. Mas a desobediência do ser humano é que nos traz hoje consequências tão malignas. Deus houve isso em Sodoma e Gomorra, Deus foi lá, Deus destruiu, e aí agora, mais uma vez esse câncer, Deus manda Saul destruir, mas infelizmente ele desobedeceu às ordens do Senhor Jesus. E quando a gente estuda, isso está muito claro por que Deus mandou Saul destruir tudo. Deus abençoe vocês. Júnia, deixa eu só complementar o que a Césia está falando aqui sobre essa questão dos pais. É um texto assim, que eu querida, acho que... Só precisamos ser bem breve, Lô, porque já... Sim, nós já estamos aqui nos finalmente, né? Mas deixa eu ser bem breve aqui, que eu vou complementar o que o pastor André falou e que a Césia que falou, que Ellen White fala sobre esse assunto. Ellen White fala o seguinte: o filho será influenciado para o bem ou para o mal, pelos hábitos da mãe. Ela própria deve ser governada pelos princípios e prática a temperança e renúncia de si mesmo, se bem o bem-estar do filho. Conselheiros imprudentes insistirão com a mãe quanto à necessidade de satisfazer todo desejo e inclinação, mas tal ensino é falso e pernicioso. A mãe é colocada por ordem do próprio Deus sob a obrigação mais solene de exercer o domínio de si mesmo. Olha o que o pastor falou aí sobre, né,
Sansão, é o que está falando aqui, né? Da questão da mãe, o quanto que a mãe influencia ali o seu bebê. E os pais, agora está falando que os pais, bem como as mães, acham-se incluídos nessa responsabilidade. Pai e mãe transmitem aos seus filhos características mentais e físicas e suas disposições e apetites, como resultado da intemperança paterna. As crianças, muitas vezes, têm falta de força física e de capacidade mental e moral. Alcoólatras e fumantes podem transmitir a seus filhos seu insaciável desejo, seu sangue inflamado e nervos irritáveis, e efetivamente o fazem. Presta atenção nisso aqui agora, gente. O libertino muitas vezes lega à prole como herança os seus desejos impuros e o mesmo moléstia repugnantes. E como os filhos têm menos poder para resistir à tentação do que tiveram seus pais, a tendência é para que cada geração decaia mais e mais. Em grau elevado, os pais são responsáveis não somente pelas paixões violentas e apetites pervertidos dos filhos, mas também pelas enfermidades de milhares que nascem. Caem um queixo, mudos, cegos, doentes e idiotas. Quando nós vemos, às vezes, uma criança, né, nascendo com essas características, nós não temos a noção do que Ellen White disse aqui, que os pais libertinos... Então, quando a Cési falou aí sobre por que Deus mandou destruir para quebrar as maldições, é porque esses pais libertinos, né, que têm relações sexuais com várias mulheres, que têm casados, que têm aí, né, os seus relacionamentos ocultos, esses, né, que têm relações sexuais com homem, com mulher e vai por aí afora. Aqui fala, o libertino, muitas vezes, lega a prole como herança os seus desejos impuros. É por isso, César, que você falou aí que tem que quebrar a maldição. Por quê? Porque os desejos impuros passam de uma geração para outra. E é por isso que as pessoas não conseguem controlar os desejos e os pensamentos, né? Mas eu sempre gosto de levar, gente, vocês a refletirem por que Satanás faz tudo isso. Satanás, ele não faz nada que ele não tenha um objetivo. E o objetivo de Satanás é criar uma geração cada vez mais fraca. Quando o Satanás leva o ser humano ao pecado, determinados tipos de pecado, né? A própria Ellen White, que ela fala que o objetivo de tudo isso é que cada geração decaia mais e mais. Por quê, gente? Porque Satanás sabe, principalmente, que nós estamos vivendo a última geração. E o porquê que ele está levando a essas crianças, pastor André, a homossexualidade? É porque quando a gente vai ler o capítulo 41 de Patriarcas e Profetas, a gente entende que a maior arma que Satanás tem contra o povo de Deus hoje é a sexualidade. Porque Ellen White fala que quando você mexe na sexualidade, você cria um povo idólatra. Então, temos que entender que toda ação de Satanás, ela não é por acaso. Ela tem um objetivo final, que é fazer com que o homem caia mais e mais, e assim ele tenha controle sobre a sua mente, porque é uma geração, como diz a César, fraca, débil e pecadora. Juninha, eu não vou tomar muito tempo aqui, não, só complementar uma frase da Elo. Elo, lá, esse câncer, né, era a homossexualidade e a bestialidade. E eu fui procurar saber o que era a bestialidade. Era a imoralidade. A imoralidade, os pais tendo todo tipo de sexo libertino. Exatamente o que você leu. Então, assim, além da homossexualidade, eles estavam com essa total libertinagem. Olha, então, Deus manda, e né, olha, destruir. em cima da farinha.
Deus manda destruir, mas Saul desobedece. É muito triste as consequências, né, das nossas desobediências ao Senhor. Pronto, Deus seja louvado. Deus é muito lindo. Como gostaríamos de ter o dia inteiro para ficar aqui, né? Estudando, aprendendo. Mas a gente vai ficando apreensivo porque o relógio vai passando e a gente precisa ir para os afazeres, enfim. Vamos orar? Quem gostaria de orar para nos despedirmos uns dos outros e pedir a unção do Espírito Santo sobre nós durante todo esse dia? Pastor André, o senhor vai orar? Louvado seja o grande Deus. Muito Pode obrigada, ser. pastor. Amém. Amém. Vamos orar. Que Papai do Céu nos ajude. Oremos então. Amém. Pai, os céus proclamam a tua glória e o Senhor, ó Deus, tem atentado com os teus olhares, com o teu olhar, direcionado para esse planeta. O universo todo se atenta também para aqui, pois, como diz a tua serva, a Terra é o compêndio do universo. E queremos te pedir, Senhor, em nome de Cristo Jesus, em meio a tanta afetação e infecção que o pecado provocou e provoca em nós, e diante de tantos anos que nós, seres humanos, já passamos neste mundo, e agora, Senhor Deus, com tanta desvantagem, comparado aos seres infinitos e, ao mesmo tempo, comparado a anjos caídos aqui nesse mundo. Sustenta a nós, Senhor. Sustenta a nossa família. Sustenta a nossa vida. Ajuda-nos a buscarmos mais e mais o melhor para nós, como saúde, espiritualidade, as nossas relações sociais, a nossa busca constante de Ti, e nos ajude a abandonar as práticas impuras, práticas contaminadas que, infelizmente, nos distancia da moral, nos distancia de Ti. Abençoa-nos, ó Deus, e que nós possamos vencer um dia a cada dia, mas ao lado do Senhor. E não nos esqueçamos da mão protetora do Senhor a conduzir os nossos passos. Abençoa nossos filhos, nossos amigos, todos aqueles que estão nas nossas relações sociais, e que nós possamos vencer, mas vencer no nome santo do Senhor. Alimenta a nossa mente, os nossos pensamentos, e que Romanos 12 possa ser a chave forte, mestra na nossa vida. Pedimos a Ti isto, e desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Deus seja louvado. Rutinha, você faz o hino final, minha querida, ainda dá tempo aí para você. E desde já nós agradecemos a presença de todos que ainda estão conosco aqui, agradecemos a Deus pelo aprendizado desta manhã e convidamos cada um a estar conosco novamente amanhã às 5, para a honra e glória do nosso Deus. Tenham todos um bom dia. Rutinha, amém. Cria em mim um puro coração, ó Deus, e renova um reto espírito em mim. Cria em mim um puro coração, ó Deus, e renova um reto espírito em mim. Não me lances fora de tua presença, Senhor, nem retires teu Santo Espírito
Restaura em mim a alegria da salvação e renova um reto espírito em mim. Restaura em mim a alegria da salvação e renova um reto espírito em mim. Amém. Com esse pensamento, vamos nos despedir. Elô, você pode fechar a sala, querida, por favor? Deus abençoe.